and you can throw your mind at me. Don't Você começa e você pode me falar o que você tá pensando, hard though, mas não joga com muita força. because I'm very sensitive. Eu sou muito sensível. Let's go to Daniel chapter. You promise not to be. I'm sorry. You promise not to be too aggressive with me. I'm very sensitive. Promete não ser muito agressivo comigo, que eu sou meio sensível. Well, look, I can't promise, but I'll try. Eu não posso prometer, mas eu vou tentar. I'll try my best. Vou tentar meu melhor. All right, fair enough. Justo? Fair enough. So we're gonna go to Daniel. Nós vamos para Daniel. And I'm just going to summarize and then let you loose. Eu só vou resumir e depois eu te solto. Sure. And then I'll piggyback. But we're kosher, we can't say that. So we're going to, let's go, we're going to group her back. Grouper. Well, I think we can piggyback because, I don't think there's anything in Torah that says we can't ride a pig. We just can't eat it, You apparently. just can't either. That's true. Right. That you're right about that. Okay, so Daniel 2, basically, I'm going to set the background and then you can throw stuff at me. All right. So he sees the image, Então, Daniel 2. Ele vê a imagem, which is divided into sections, and que é dividida entre seções, né? Nebuchadnezzar asks for the interpretation. E o Nabucodonosor pede pela interpretação. Nebuchadnezzar is troubled. Nabucodonosor está meio perturbado. So the fourth Malchut here is Rome. O quarto Malchut aqui é a Roma. For as much as iron breaks in pieces to subdue all things of that time. Tanto quanto o ferro quebra em pedaços e subverte todas as coisas daquele tempo, né? So iron breaks all these. O ferro quebra todas essas. It'll break in pieces and bruise. Quebrará em pedaços e machucará todas as outras nações. It'll be a strong Roman Empire. Vai ser um império romano forte. And then in the verse 41 is the fifth empire. Aí no versículo 41 nós temos o quinto império. Of the Middle Eastern world empires. Dos impérios mundiais do Oriente Médio. You can call them the beast empires if you want. Você pode chamar eles de impérios da besta, se tu quiser. Age of the beast empire. A linhagem dos impérios da besta. But this empire was different because the feet and toes were part of the potter's clay. Esse império era diferente porque os pés e os dedos eram parte da argila. Part of iron. E parte de ferro também. This fifth Malchut kingdom, we're reading from the Restoration Scriptures. Esse quinto Malchut, esse reino, e nós estamos lendo das Escrituras de Restauração. True Name Edition, rstne.com. Edição nome verdadeiro, rstne.com. The fifth kingdom will be divided. O quinto reino será dividido. There'll be some of it the strength of iron. Haverá um pouco dele como da força do ferro. As much as you saw that the iron was also mixed with muddy clay. Assim como tu viu que o ferro também foi misturado com argila lamacenta. Feet, but let me see. The fifth Malchut will be divided, some iron, some clay. The feet and the toes. Então, os pés e os dedos, um pouco do Malchut será dividido tanto para o ferro quanto para a argila. And the toes. Os pés e os dedos. And as the toes of the feet were part iron and part clay. E assim como os dedos do pé eram parte de ferro e parte de argila. So this kingdom, this Malchut, will be partly strong and partly broken. Da mesma forma, esse Malchut vai ser parte forte e parte quebrado. Okay, so go ahead and feel free to share on these verses. Então sinta-se livre para compartilhar sobre esses versículos. Piggyback. Daí eu vou sequenciar. Well, I mean, the reality is when we look at the Roman Empire, the Roman kingdom, which was the ruling party at the time of Messiah, and A realidade, quando a gente olha para o Império Romano, que era basicamente o partido governador no tempo do Mashiach, AD 70, e em 70 depois de Cristo, they were constantly, the battles that were going on, they were losing, winning, losing, winning, as batalhas que estavam acontecendo, eles perdiam, ganhavam, losing, winning, and they constantly, it says there that what's the part that says it?
excuse me, it says that they were strong, and then they were weak and so forth. E aqui diz que eles eram parte fortes e parte fracos e assim por diante. We were reading it just before, but what I'm trying to say is that the Roman Empire was constantly up and down. It constantly had opposition. Mas o que eu estou tentando dizer é que o Império Romano tinha constante oposição, eles tinham constantes altos e baixos. Though it was a powerful ruling nation, Mesmo que fosse uma nação poderosa, governante, we had Jewish factions. We had the Greeks, we had the Turks, we had the Brits. We had everybody trying to overtake Rome. So ainda assim nós tínhamos outras facções, como os bretãos, como os germânicos, todos eles estavam tentando tomar Roma o tempo inteiro. it was up and down, and even I believe when it tried to take Jerusalem originally, it ended up having to retreat. E originalmente esse era o padrão. E até quando eles tentaram tomar Jerusalém na primeira vez, eles tiveram que recuar, eventualmente. And then rebuilt and regathered and then came back. Aí reconstruíram, se reuniram novamente e voltaram. When we read scripture and we understand how it played out in real life, Então quando a gente lê as escrituras, a gente entende como é que isso funcionou na vida real. it just all fits into pieces, E aí tudo se encaixa. like a puzzle into pieces. Como um quebra-cabeça, todas as peças são encaixadas depois de então. Pieces into puzzles. So, yeah. Right. So the Roman Empire was the fourth empire, which was solid, Então o Império Romano era o quarto império, que era sólido, 40, versículo Yes. 40, solid and strong poderoso e forte. and all conquering. And then remember, this is all written 580 or 500 something BC. E completamente conquistado. E lembra, isso aqui foi escrito por volta do ano 560, 580 antes da Era Comum. And in Babylon, Daniel's basically giving you the history of the world till the end of the age, right? E basicamente, no livro de Daniel, ele está te dando a história do mundo inteiro até o fim da Era. Right. So the fifth Malchut will be divided. Okay, but the division is between the iron and the clay, the Adamah. Então, o quinto Malchut será dividido, e essa divisão vai ser entre o ferro e a argila, a Adamá. So the clay represents here, also can represent the Jewish part here, A argila também pode representar a parte judaica da equação, where Rome would always have issues between the Judea and the procurators of Judea trying to keep the Judeans in line with the iron. onde sempre haviam problemas, onde os procuradores romanos estavam sempre tentando manter a galera da Judéia alinhada com as regras da parte de ferro, né, do reino. And so we see in verse 42, there was a mix. It was the kingdom. Rome got weaker and weaker. It started out as all iron, but then the clay started interfering. Então a gente vê aqui no versículo 42 essa mistura do ferro com a argila. Roma antigamente, no começo, era toda de ferro, era mais forte, mas enquanto a argila começou a entrar nessa mistura, o império foi se enfraquecendo cada vez mais. Iron, and the iron began to mix with muddy clay, Então o ferro começou a se misturar com a argila lamacenta and they mixed themselves with the zera of men. e eles se misturaram com a zera, com a semente dos homens. Roman Empire included Jews. Like you said, it included all different nationalities and all different nations that were swept up by the Roman eagle. They shall not cleave to one another, which is what you're referring to. E aí a gente consegue ver também que o Império Romano, como você tinha dito antes, ele era composto de todas as nações daquele período, naquela área, inclusive a galera da Judéia, inclusive os judeus, e eles não se apegavam uns aos outros, eles não se misturavam completamente. Even as iron. So in other words, their Pax Romano was really a failed experiment because Então a Pax Romanus dele, aquela paz romana, foi na verdade um experimento falho, these mixtures of clay, porque essas partes da mistura com a argila, they would constantly be putting down rebellions, including which ultimately led to the Great Tribulation or the Roman Jewish War. eles estavam constantemente tentando fazer com que a paz voltasse, e estavam o tempo todo apagando os incêndios da rebeldia, o que foi, na verdade, um dos fatores que culminou na grande tribulação das guerras judaico-romanas, né? That was one of the mixing or the banging of the heads, right? Essa foi dos bateres de cabeça que aconteceu, Of clay and iron.
de argila e ferro. Comments? Exactly, and in reality, when we look at the type of weaponry that the Romans used as well, E na realidade, quando a gente vê as armas que o Império Romano usava de verdade, they had some the most, well, I wouldn't say advanced technology, but they had some pretty powerful weapons. eu não vou dizer que eles tinham as tecnologias mais avançadas, mas eles tinham o que pode-se dizer armas muito poderosas. The second time around, and a lot of those were made from iron as well. I mean, E muitas delas eram feitas de ferro na segunda vez. it's not just referring to a statue, but also what they, like, for example, the eagle. Não é só algo que se refere àquela estátua de Daniel, mas também, por exemplo, falando da águia, Where the dead bodies are, the eagles will be gathered. onde os cadáveres estão, as águias se reunirão, The eagle, but the fact that they used iron, e o símbolo deles era a águia, mas o fato de que eles usavam ferro, they're big, massive. I forgot what they call them. Those big, round balls that they would fire over, and I mean they were big enough to smash down walls. essas bolas de ferro que eles usavam, elas eram grandes o suficiente para esmagar lobos, por exemplo. So they were made predominantly, I believe, from iron. Elas eram feitas predominantemente de ferro, eu acredito, pelo menos. Whereas I don't believe that the Jewish factions had that type of weaponry, E eu não acho que as facções judaicas tinham esse tipo de armamento. swords and spears and all that sort of thing, but not as advanced as what the Romans had. Eles tinham espadas e lanças, mas nada tão avançado quanto os romanos tinham. Right, but the point is, they were always putting down revolts. Yeah. What started out as complete control, and then eventually they mixed with the clay of man and beast. Mas o ponto é, eles estavam o tempo inteiro tentando apagar revoltas, porque enquanto houve controle romano, nunca foi um controle pacífico. Beasts are representative of nations. Em outras palavras, também teve a mistura entre o ferro, a argila e as bestas. As bestas são as nações, e essas são simbólicas das nações. I fought with beasts at Ephesus. Eu lutei com bestas em Éfeso. And so beasts are symbolic of nations. But Bestas são simbólicas das nações. they're eagles or bears or lions. Even the 12 tribes of Israel Quer elas sejam ursos, ou leões, ou enfim. were symbolized by beasts. Até Israel foi simbolizado como bestas. That beasts are used to symbolize not just tribes, but also nations. Então nós vemos que bestas não são só simbólicas de tribos, mas de nações também. So the point was that the Pax Romana was not as strong as it initially started out to be. And Então o ponto inicial é que essa Pax Romanus, que era tecnicamente a paz entre todas as facções, não era tão pacífica assim como ela foi acreditada por ser no início. the fourth kingdom would become the fifth, which was still Rome, but it was a mixture of subcultures. O quarto reino ainda era Roma, mas também se tornou o quinto reino misturado com algumas outras subculturas, They would constantly rise. And the reason I wanted to bring out Daniel chapter 2 que constantemente se levantavam. E a razão pela qual eu quis trazer Daniel capítulo 2 is because this has everything to do with 70 AD. é porque isso aqui tem tudo a ver com 70 AD. Because this also is timestamped. Porque isso aqui também é marcado temporariamente. This is also this vision of Nebuchadnezzar that's interpreted, Essa visão de Nabucodonosor que é interpretada Daniel, por Daniel, is all part of the time stamping, right? ela é parte dessa marcação de tempo também, First century. do primeiro século. So let's continue. Vamos continuar aqui então. Okay. So the fifth empire will be mixed. Então o quinto império será misturado, Mud, clay, iron, etc., etc. argila barrenta, ferro, etc, etc. And we know that would be the fourth leading to the fifth. Nós sabemos que esse seria o quarto, levando até o quinto. Okay, go ahead and read verse 6, and then you can comment, and then I'll comment on top of that. Lê o versículo 6 e depois eu comento e tu comenta também. Verse 44, I'm sorry. Desculpa, versículo 44. No, that's okay. And in the yamim of these Malachim shall the I'm not sure how you guys say it now, but Elohim. yep, Elohim of the Shamayim set up Malkut,
which shall never be destroyed, and the Malkut shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these Malkutim, and it shall stand Le'olam Ba'ed. E os Yamim desses Melechim, desses reis, o Elohayam dos Shamayam estabelecerá um reino nesses dias que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, mas ele quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e ficará de pé Le'olam Va'ad, para sempre. So go ahead, your view on verse 44. Então beleza, fala o teu ponto de vista no versículo 44. That's it, yes. Oh, my view. So, yeah, well, look, it says in the days of these kingdoms. Aqui diz, nos dias desses reinos. So when we are reading that verse, we can't read it as something in 2026 because Então, quando a gente está lendo esse versículo, a gente não pode ler como se fosse em 2026, por exemplo. it doesn't make sense Não faz nenhum sentido. in the description of these four kingdoms. And the fact is that Por conta da descrição desses 4 reinos e o fato de que todos eles, this kingdom that the king of the universe, the creator of heaven and earth, is going to set up e esse reino que o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo vai estabelecer, is not going to be destroyed. ele não vai ser destruído. It's not going to be removed. It can't be controlled or ruled by other people. It can't be broken into pieces. Ele não vai ser destruído e ele vai permanecer para sempre, e ele não pode ser controlado ou comandado por outros reinos, e ele não vai ser destruído em pedaços porque ele destruirá em pedaços. Catapults can't destroy it. Catapultas não podem destruir esse reino. And simply reading between the lines here E lendo entre as linhas aqui, is because the kingdom and the power and the temple and everything that we know about Yahuwah is in heaven above. isso é porque o reino, o rei e tudo que nós sabemos sobre Yahuwah acima, está nos céus acima. Not in the line of men and women that can destroy physical earthly tabernacles. Não na linha dos homens e mulheres que conseguem destruir templos ou tabernáculos físicos. The fifth kingdom leads to the sixth kingdom. E o 5º reino leva ao 6º. Right. Now the thing about verse. Let me put this back up. The thing about verse 44. Agora, a coisa sobre o versículo 44, In the days of the Roman Empire, but with all these little sub-empires that they conquer, nos dias do Império Romano, mas também nesses outros subimpérios que eles conquistam, in those days, including Judea, naqueles dias, incluindo a Judeia, okay, in those days, the Elohayam of the Shamayam, naqueles dias, o Elohayam dos the Shamayam, master of heaven, o mestre dos céus, will set up his kingdom estabelecerá o reino dele. in the days of the Roman Empire with these little offshoots and constant rebellions that are rising up from subcultures or conquered nations and territories. Nos dias do Império Romano, onde todas essas subculturas e nações ou territórios conquistados, nos dias que essas nações e subculturas se levantarem o tempo inteiro em rebeldias, Malchut will no longer be left to the peoples of the earth. esse Malchut, estabelecido pelo Elohayam do Shamayam, não será deixado aos povos da terra. In other words, it's not going to go like it used to. Em outras palavras, não vai ser como costumava ser. From Babylon to Medo-Persia to Da Babilônia para Medopérsia, para Grécia, para it's Roma. not going to be left to other people. Não vai ser deixado para outro povo. But the ultimate kingdom, which is the sixth kingdom that comes out of the fifth kingdom, Mas o reino definitivo, que é o último, e vem o 6º reino, que vem do 5º, which is the iron mixed with muddy clay, que seria o de ferro misturado com argila barrenta, the sixth kingdom will break in pieces o 6º reino quebrará em pedaços and consume all the previous Middle Eastern beast empires. So e consumirá todos os outros impérios da besta do Oriente Médio. the beast empires were a string Em outras palavras, os impérios da besta eram como se fosse uma corrente, coming out of the Middle East. todos eles saindo do Oriente Médio. And the sixth kingdom, which Yahuwah will establish, Mas o 6º reino, qual Yahweh estabelecerá, shall stand forever. permanecerá para Now, sempre. the reason we want to highlight verse 44, A razão pela qual nós queremos destacar o versículo 44 this is historically 70 AD. é que isso aqui é historicamente 70 depois de Cristo, ou AD, de acordo com o Anno Domini.
Verse 44. Am I correct? O versículo 44, tô correto? That's Bird. correct. Correto. 44 is historically. This cannot have happened at any other time. O versículo 44 ele é puramente histórico hoje em dia porque ele não poderia ter acontecido em qualquer outro período no tempo. Because the Jewish-Roman War and the end of the Roman Empire, the last Porque a guerra judaico-romana e o fim do último império, Caesar was in 90. o último César foi em 90. And the years that the Jewish war was going on, there were 4 Caesars in Rome. E durante a guerra judaico-romana, durante esse período e depois desse período, houveram 4 Césares em Roma. There was complete upheaval. The empire was coming apart. Foi uma loucura completa, o império estava sendo destruído, estava se quebrando inteiro. Is that the empire was coming apart? Nos dias que o império estava sendo basicamente desmontado, Yahuwah would send his son to establish his kingdom Yahweh enviaria o próprio filho para estabelecer o reino dele, as the 6th kingdom to destroy the 5th kingdom, como o sexto reino que destruiria o quinto anterior, which was tied into and connected to all the previous kingdoms. que era amarrado e conectado com todos os outros reinos anteriores. So the point of verse 44, we might as well take a magic marker or Então o ponto do versículo 44, a gente pode pegar aqui uma canetinha daquelas a marker and write 70 AD e escrever do lado 70 AD, right on top of verse 44. em cima do versículo 44. Yep, Your that's it. comment? Your comment? That's exactly right. And Isso é exatamente correto. in order for a kingdom to be established, there has to be a kingdom to start with. E para que o reino seja estabelecido, tem que haver um reino para começo de conversa. But also there has to be a king. And the reality is, E também tem que haver um rei. E a realidade é o seguinte: Yahuwah never does things partially. He never does things in drips and drabs. When he does it, he does it, he does it, he completed it. Yahweh nunca faz as coisas com meia medida ou pela metade. Quando ele faz as coisas, ele faz completo. The time of the Gentiles was fulfilled. O tempo dos gentios foi cumprido, The blood atonement had been done. a expiação sanguínea havia sido feita. We can go on with all the things that he had to do first Nós podemos passar por todas as coisas que ele teve que fazer primeiro, in order for it to be consummated. para que tudo fosse consumado. But the reality is that this kingdom Mas a realidade é que esse reino was stripped. I mean, the reality is Israel lost everything. A realidade é que Israel perdeu tudo. Right, but the first verse of the Gospel of Mark, Sim, e o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, kingdom of Yahuwah is at hand. The e por todos os evangelhos, o reino de Yahweh está às mãos. kingdom Right. is here. O reino está aqui. The Right, yeah, kingdom is here. O reino está aqui. So the kingdom came at his first advent Então o reino veio no primeiro advento dele, as the 6th kingdom como o sexto reino, to smash Yes. the established kingdom. The established kingdom was the 5th. para esmagar o reino que tinha sido estabelecido antes. Esse reino estabelecido antes era o quinto, de ferro com argila, Right. which was already breaking apart. que já estava se desmontando. It was already cracking. Ele já estava quebrando. It was the iron that and the clay began to mix with the iron and cause cracks and A argila se misturou com o ferro e causou várias quebras, várias fendas. splits and cause splinters. Causou várias divisões, várias farpas. True. And in those days, E naqueles dias, Yahuwah would bring in his kingdom, Yahweh traria o reino dele, which means that could encompass the entire period of his first advent que significa que ele poderia encompassar completamente todos os reinos disponíveis na primeira vinda dele to his return até o retorno dele, in the first century. no primeiro século. Those 40 that period when the 5th beast would fall apart Esse período, quando a quinta besta caísse and the return of Yahusha would finalize e o retorno de Yahusha finalizaria its destruction. a sua destruição. So he used Rome to destroy the fake priests Então ele usou Roma para destruir os falsos sacerdotes and the abominable temple. e o templo abominável.
But when Rome did its job, Yahuwah sat in the sky. Yahuwah Mas quando Roma fez o seu trabalho, Yahweh sentou nos céus, sat on the cloud, Yahusha ficou sentado nas nuvens. literally. We didn't see him, but Literalmente, a gente não o viu, he was on the clouds. mas ele estava nas nuvens. And then he destroyed the Roman Empire, E aí depois ele destruiu o Império Romano, which was the tool of his vengeance. que foi a ferramenta da vingança dele. So the reason we're bringing you guys to Daniel 2, Então a razão pela qual nós estamos trazendo vocês para Daniel 2 this is a timestamp. é que isso aqui é uma marcação de tempo. This could not be America. Isso não poderia ser a América. There is no iron. America, New York, Chicago is never referred to A América, Nova York, Chicago nunca é referida as the Iron Empire. como o Império de Ferro. Okay, going back here to the fourth empire. Voltando aqui ao quarto império. Strong iron. No, it was broken in the days when Yahuwah set up his kingdom. When the Forte de ferro. Não, esse aqui foi quebrado quando Yahweh estabeleceu o próprio reino. Não. Quando o Mashiach veio. if the Messiah comes in 2026, Agora, se o Mashiach vem em 2026, then you can pervert this verse just like some people pervert all the other verses. aí tu pode perverter esse versículo assim como as pessoas pervertem todos os outros. Okay? If you can make a case that Rome exists today Se tu pode fazer um caso de que Roma existe hoje, and it's really Washington or it's really Vietnam, e na verdade não é Roma, mas é Washington ou é o Vietnã, right? Or it's really South Korea, ou é a Coreia do Sul, and you want to twist some of you people are already twisting stuff just to make Donald Trump the Antichrist or aí se tu quiser torcer as coisas, porque alguns de vocês já estão torcendo as coisas, querendo fazer o do Donald Trump, o anticristo, King Charles ou Rei Charles, or okay, take your pick, right? pode escolher quem o anticristo de vocês é hoje em dia. So you've got to lift this from this historical. The scripture cannot be any more clear. Pra você fazer isso, você tem que torcer tudo isso aqui. A escritura não consegue ser mais clara. There's not a scholar that I know, Não tem um acadêmico que eu conheça, pre, post, mid, rapture, no rapture, pré, pós, arrebatamento, sem arrebatamento, that does not admit that the fourth kingdom, all iron, all strong, was Rome. que não admita que o reino forte de ferro era Roma. Therefore, the fifth must be something before the destruction of Rome, E, portanto, o quinto reino de Daniel 2 tem que ser algo antes da destruição de Roma. Em 90. okay? And ultimately 120. E depois, no fim, 120. Rome really split. A lot of clay got Aí Roma realmente se dividiu, muita argila entrou into that iron. dentro desse ferro. When you had Western Rome and you had Eastern Rome. Quando nós somos deixados com a Roma Oriental e a Roma Ocidental. You had the Byzantine Empire, Nós tivemos basicamente o Império Bizantino, right? In Constantinople na Constantinopla, in the East. no leste. The actual nation itself. It wasn't just rebellion like Jewish rebellion. A própria nação se dividiu. Não foi só a rebeldia como a rebeldia judaica. It was the actual split. You had Rome as the capital of Western. Foi a divisão completa. Roma virou a capital do Império Ocidental. Rome, and then you had Constantinople as the capital of the Byzantine Empire. E aí depois nós tivemos Constantinopla como capital do Império Bizantino no Oriente. Those days, even if you take those days to mean 100 years, Então, nesses dias, mesmo que você pegue esses dias e sejam daqui a 100 anos, it couldn't happen today. não poderia acontecer hoje. So all you people who are talking about so you know what they got to do? They got to do the same thing in Daniel 2. Então sabe o que eles têm que fazer? Essa galera que fala que isso vai acontecer daqui a pouco, eles têm que pegar Daniel capítulo 2, o que acontece lá, That they do in Daniel 9. e eles têm que torcer como eles fazem em Daniel capítulo 9. Gap. Eles colocam uma fenda temporal. So Yahuwah froze the fifth empire. Então Yahweh congelou o quinto império, He froze it. ele congelou, And then when the Antichrist signs a peace treaty with Israel, e aí quando o anticristo assina um tratado de paz com Israel, supostamente, allegedly, then the stone's going to come down and crush the fifth empire. But aí a pedra vem e ela tem que esmagar o quinto império. that empire has been dead for 2,000 years.
Mas o Quinto Império já está morto há 2000 anos. This is another clear, cogent, indisputable fact Isso é outro fato claro e indisputável. that Messiah, the stone, and watch the reference that brings down. Que o Mashiach, a pedra, e observa a referência da pedra que quebra tudo. This fifth empire. Esse Quinto Império. It's not just a bowl of soup. Não é uma tigela de sopa. It's not a bowl of vitamin C or Não é uma tigela de vitamina C a vitamin C supplement. ou um suplemento de vitamina C. Who is it exactly and what is it exactly that brings down and establishes the kingdom? Well, Quem ou o que exatamente é aquele que traz, que derruba o reino e desmantela ele completamente? Oh. Sam, you can read that and then I think everybody will see it pretty clear. Sam, acho que você pode ler e todo mundo vai ver isso muito claramente. We're in verse 40. Which verse are we in? 45. Versículo 45. 45. For as much as you saw that the stone was cut out of the ha without hands, Pois assim como vocês viram que a pedra foi, como tu viu que a pedra foi cortada do monte sem mãos and that it broke in pieces the iron, e que quebrou em pedaços o ferro, the brass, the clay, a argila, o the bronze, silver, and the gold, a prata e o ouro, the great Elohim, excuse me, has made known to the Malek what shall come to pass in the future, o mesmo Elohim fez conhecido ao Malach, ao rei, o que virá a se passar no futuro. and the dream is certain, and the interpretation of it sure. E o sonho é certeiro e a interpretação dele clara e assegurada. So go ahead. Your comment. Yep. Well, I mean, looking at the stone being cut out of the mountain, Olhando aqui a pedra que foi cortada da montanha, to my mind is when Moses cut out the stone, the tablets. I don't know if it's got anything to do with it, but o que vem na minha mente é quando Moshe cortou as tábuas de pedra para receber as tábuas escritas, né, no monte. it sure sounds like something to do with it. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas soa como se tivesse. Where he takes out the stone and casts them to the ground and breaks them. Onde ele pega a rocha, pega as tábuas de rocha e quebra elas no solo. In other words, you know, everything's to do with Israel, everything's to do with Yahuwah, everything's to do with this covenant. Em outras palavras, tudo que tem a ver com Israel, tudo que tem a ver com Yahweh, tudo que tem a ver com essa aliança. You mess with Yahuwah, you mess with the covenant. Quando você mexe com Yahweh, você mexe com a aliança dele, em essência. Right. Yeah. So what about eschatologically? Mas que tal escatologicamente? Let's have a look here. You have the stone that was cut without hands. So Você tem a pedra cortada sem mãos. Yeah, okay, yeah. so the mountain is symbolic of government, Montanha é simbólico de governo, certo? right? You say to this mountain, Right, be right. removed. That was probably the Roman Empire. Vocês dizem para essa montanha que seja removida e ela será jogada no mar. Provavelmente era o Império Romano que estava sendo falado também. Mountains have always been symbolic in scripture of government. Mas as montanhas sempre foram simbólicas nas escrituras de governo. Now the stone, well, in scripture, Yahusha in Psalm 118, Agora, a pedra, bom, nas escrituras, no Salmo 118, Yahusha, builders rejected as a rocha que os construtores rejeitaram, cornerstone. se tornou a pedra de esquina-chefe. That's the stone that brings in the kingdom. Essa é a pedra que traz o reino. Well, how is he going to bring in the kingdom? Because Yahusha, who is the chief cornerstone, Agora, como é que ele vai trazer o reino? Yahusha, sendo a pedra de esquina-chefe, is the government. He's going to bring the government, the mountain. ele é o governo. Ele vai trazer o governo. A montanha, Stone is taken out of the mountain. a rocha é tirada dessa montanha. It's the government of Yahuwah. Ela é o governo de Yahweh. The living stone, 1 Peter 2:8 and 9, comes A pedra viva, 1 de Pedro 2, 8 e 9, living stones, right? vindo até ele como pedras vivas, The stone, para a pedra, the stone that the builders rejected. a pedra que os construtores rejeitaram. And so and also Isaiah 26, I lay in Zion a stone, a chief cornerstone.
Também Isaías 26, eu coloco em Sion uma fundação de pedra, a pedra de esquina-chefe, He that believes upon him will not be ashamed, right? e aquele que crer sobre ele não será envergonhado, certo? So that's the stone that crushes that whatever the Roman Empire thought it was or was left. Essa pedra é aquela que esmaga o que quer que o Império Romano achava que ainda era ou o que restou deles. Like you were saying, even though it began to splinter. Mesmo que ele, como tu disse, começou a se esfarelar, começou a criar farpas. Okay? So Yahusha had to show up in the days of the Fifth Empire, Então Yahusha teve que aparecer nos dias do Quinto Império, right? When it was crumbling. quando ele estava basicamente se tornando, ele estava virando migalhas. And that's exactly what we see. This verse right here. But now E isso é exatamente o que nós enxergamos aqui. Ó. Olha esse versículo. I want to share something and then see if you have any other thoughts. Eu quero compartilhar uma coisa e depois a gente vai ver se tu tem outros pensamentos sobre. So the stone came. Então veio a pedra. Without hands means unlike all the other governments, it was not created by man. Sem mãos significa que feita sem mãos significa que não foi feita como os governos dos homens, por exemplo, com as mãos humanas. It was Isaiah 9:6. It was Isaías 9:6 the government of Yahushua HaMashiach, é o governo de Yahushua HaMashiach, the Prince of Peace. o príncipe da paz. And it broke in pieces the iron, E isso quebrou em pedaços o ferro, the clay, a argila, the silver, the gold. a prata e o ouro. In other words, all of man's governments made with human minds and human hands crumbled. Em outras palavras, todos os governos feitos pelos seres humanos e pelas mímicas humanas foram esfarelados. Because the stone of heaven destroyed in his coming Porque a pedra dos céus destruiu na sua vinda the previous governments to bring in his government or os prévios governos para trazer o governo dele, ou o reino dele. and the great Elohim has made known to Nebuchadnezzar E o grande Elohim fez conhecido para Nabucodonosor to pass. And it's interesting. aquilo que virá a se passar. E é interessante Here's the future. Look at this. So when que aqui está o futuro. Dá uma olhada. you talk about futurists, we talk about futurists all the time. A gente fala dos futuristas o tempo inteiro. When this prophecy was given in approximately 585 something BC, Quando essa profecia foi escrita e dada em aproximadamente 580, 560 antes do Mashiach, antes da Era Comum, yes, it was future sim, ainda era futuro. because the gold was in power. Porque o ouro estava no poder. Okay, the others had not yet come. Os outros ainda não tinham vindo. All the other silver, it was still Babylon was in power, so everything was future. So Quando essa profecia foi dada, o ouro, a Babilônia, ainda estava no poder. A prata, a argila, o bronze e o ferro ainda não tinham vindo. Então o ouro ainda estava no poder. when Daniel received this prophecy, he basically declared it to be futuristic, right? Quando Daniel recebeu essa profecia, ele basicamente declarou que ela era futurista para ele, certo? Mas agora, After the stone appeared in the first century, depois que a pedra apareceu no primeiro século, the only government in the history of the earth that was not of human hands, that o único governo na história da Terra que não foi feito por mãos humanas, was of divine origin, que era de origem divina, and of his kingdom, Luke chapter 1, verses 32 through 36, e do reino dele, Lucas capítulo 1, dos versículos 32 ao 36, will be no end. So não haverá fim. this stone was not made with man's hands. Então essa pedra não foi feita com mãos humanas. It was made because it is the literal kingdom of Yahweh, not only come to establish his rule, Ela foi literalmente o reino de Yahweh vindo não só para restabelecer o governo dele, but to destroy all of man's kingdoms that would oppose mas também para destruir todos os reinos humanos que se oporiam the living stone à pedra viva and the cornerstone. e à pedra chefe. So this is clearly, and the reason this is important, and then we're going to go to Daniel 12. E isso aqui é claramente, e a razão pela coisa que é importante, depois a gente vai para Daniel 12 também, There's not a single person that's intellectually honest não há uma única pessoa que é intelectualmente honesta who would say that this could possibly be in the future.
que diria que isso aqui pode possivelmente ser no futuro. Stone didn't come. Que a rocha não veio, Matthew 21 is not referred to. It's a different stone. que Mateus 21 é uma rocha diferente. The stone came to crush the Pharisees A rocha veio esmagar os fariseus and to crush the Sadducees, e esmagar os saduceus, but somehow it was a different stone. mas de alguma forma era uma pedra diferente. And it wasn't the stone and the rock of our salvation. E não era a pedra e a rocha da nossa salvação. Deuteronomy 32. Deuteronômio 32. Somehow Yahweh has different rocks and different salvations for different people De alguma forma, Yahweh tem pedras diferentes e salvações diferentes para povos at diferentes, different times. No, em tempos diferentes. Não, there's only one rock. só tem uma rocha. There's only one salvation. Só há uma salvação. John 14:6. João 14, 6. So Daniel's interpretation cannot be any clearer. Então a interpretação de Daniel não pode ser mais clara. The stone showed up when the Romans were around. Que a pedra apareceu quando os romanos estavam por aí. When the Roman Empire was being mixed with clay, E quando o Império Romano estava sendo misturado com argila, man in the seed of beast, it no assento dos homens e no assento da besta. was disintegrating in front of the world's eyes. Perdão, a semente da besta e a semente dos homens estava sendo desintegrada diante dos olhos de todos os seres humanos. Everybody knew that Rome was disintegrating Todo mundo sabia que Roma estava sendo desintegrada in the first century. no primeiro século. Your comments? Comentários? Yeah, that's exactly right. And also remembering when we're reading Daniel, Isso é exatamente correto. E lembra quando nós estávamos lendo Daniel? we're at chapter 2, Nós estávamos no capítulo 2. you need to read a few more chapters to really get the understanding. Otherwise, you just think you're hearing about an idol basically made of clay and gold and so forth. Você precisa ler outros capítulos também para conseguir o entendimento completo, porque do contrário você vai pensar que está lendo sobre somente um ídolo feito de ouro, prata, bronze, enfim. But a lot of it is all symbolic. And, you know, going back to what we were talking about, apocalyptic language, coming in the clouds, all those things, Isso é altamente simbólico se tu não pegar o entendimento completo, mas lembra que nós estávamos falando sobre a linguagem apocalíptica, todos esses sinais, essas coisas? see, Nebuchadnezzar's men Lembra, os homens de Nabucodonosor, could not give him the answers that he required. eles não conseguiam dar as respostas que ele requeria. It's in verse 1 or 2 where it says that he could not sleep or Eu acho que era nos versículos 1 e 2 que dizia que ele não conseguia dormir. whatever. It was to the point where he was on his deathbed pretty much. Era o ponto de que ele estava praticamente na cama da sua morte, no seu leito de morte. But it took a man like Daniel Mas precisava de um homem como Daniel to come and give him the interpretation of those dreams. And para vir e dar a ele a interpretação desses sonhos. why didn't Yahuwah speak to Nebuchadnezzar directly? Por que Yahweh não falou com Nabucodonosor diretamente? Could have if he wanted to, Ele poderia ter feito se ele quisesse, but he always uses men and women mas ele sempre usa homens e mulheres that he has chosen, that he has ordained, que ele escolheu, que ele ordenou, that he has given the trust to. So para quem ele deu a confiança. the reality is, brothers and sisters, when we're reading Daniel, A realidade é, meus irmãos e irmãs, é que quando a gente está lendo Daniel, we're reading, if we call it apocalyptic language, because the reality is apocalyptic is not just revelation, it's referring to anything. na verdade nós estamos lendo linguagem apocalíptica. Linguagem apocalíptica não se refere somente ao livro de Apocalipse ou ao livro de Revelação, That uses physical, earthly examples, but Isso é uma linguagem que usa exemplos terrenais ou com itens ou elementos terrestres has heavenly spiritual meanings, que têm significados celestiais e espirituais, which is what's going on here. que é o que está acontecendo aqui. As you said, Moshe, it's about, the lively, our stone is not just a stone, but our stone is Como você disse, a nossa pedra não é só uma pedra, lively stone. mas é uma pedra viva. Right. And of his government shall be no end, because E do seu governo não haverá fim, Correct. the living stone also happens to be the creator, savior, deliverer.
Porque a pedra viva também acontece de ser o Criador, o Salvador, o Libertador. And the great I am, the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the Aleph and the Taf. And E o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, o começo, o fim, o Aleph, o Taf. you can go on and on. E dá pra continuar com isso. So but again, here's the point. Mas, de novo, o ponto é o seguinte. For any honest student, Para qualquer aluno honesto, now, see, the scriptures are honest as opposed to a lot of the futurists agora, as escrituras são honestas, opostas a muitos dos futuristas, who believe that Jesus is coming in the future. que acreditam que Jesus vai vir no futuro. Okay? I'm being honest with you guys. You're not being intellectually honest with the scriptures. Eu tô sendo honesto com vocês, pessoal. Vocês não estão sendo honestos intelectualmente com as escrituras. Because everybody says that this could not be fulfilled. This had to be the entire vision. Porque todo mundo consegue entender que não dá para cumprir isso hoje. A visão inteira Or dream de Nabucodonosor, ou o sonho, had to come to pass by the end of the first century when ela tinha que ter acontecido até o final do primeiro século, the Roman Empire disintegrated. It was quando o Império Romano se desintegrou. certainly gone by 120, No ano 120 ele já tinha ido embora, basicamente. but it had begun to seriously crumble. Mas ele começou a se esfarelar seriamente. Realized there were 4 Caesars in 66 AD Vocês percebem que em 66 AD, when the Jewish war started with Rome. They quando a guerra romana começou a guerra judaica começou contra os romanos, had 4 Caesars in 1 year. eles tiveram 4 Césares em um ano. Could you imagine having 4 presidents in a year? I mean, total confusion. Você consegue imaginar ter 4 presidentes em um ano? A confusão total. Rome was burning. Roma queimou. There was crazy stuff. There were demons being loosed all over the place. People Coisas malucas acontecendo, demônios sendo soltos em todo canto, killing children, pessoas matando eating crianças, children. comendo crianças. Read the history of Rome. Leiam a história de Roma. They were cracking. That clay was cracking. Aquela argila estava começando a quebrar, ela estava secando e começando a quebrar. The iron was being cracked by the clay. O ferro estava sendo quebrado pela mistura com a argila. Todo canto. So, but the point is, unlike a lot of our futurist brothers, Mas o ponto é, diferente de muitos dos nossos irmãos futuristas, the scriptures are honest. What does it say? as escrituras são honestas. O que elas dizem? This vision is future, Essa visão é futura. right? Look. In other words, now it's historical. We look back. This is fulfilled, Em outras palavras, agora é histórico, nós olhamos para trás, já foi cumprido. right? Because all this happened by 70 AD. But Porque tudo isso aconteceu até 70 AD. it was given. Mas Look, não no at the tempo que foi time that it dado. was given, No tempo que foi dado, the word says it shall come to pass in the future. a palavra diz que naquele tempo aconteceria no futuro. See? So Yahuwah showed Daniel, and Daniel was being honest. Então, Yahweh mostrou para Daniel e Daniel estava sendo honesto Nebuchadnezzar. He com Nabucodonosor. was telling Nebuchadnezzar stuff about a Roman Empire. Ele estava dizendo coisas para Nabucodonosor sobre o Império Romano. And how many know that Nebuchadnezzar would never meet a Roman soldier or E quem aqui sabe que Nabucodonosor nunca chegou a conhecer um soldado romano? a Roman, Ou um romano, por assim dizer. right? So at that point, it was future. Então, naquele ponto, era algo futuro. But now we look back, and that's fulfilled eschatology. Mas hoje, nós olhamos para trás e isso é escatologia cumprida. And then, like you were saying, Nebuchadnezzar acknowledged E aí, como tu estava dizendo, Nabucodonosor reconheceu that there is no one like Daniel, que não há ninguém como Daniel. because in Daniel is the spirit of the living Elohim. Porque em Daniel está o espírito do Elohim vivo. He knew that Daniel had a spirit Em outras palavras, ele sabia que Daniel tinha um espírito sent to declare eschatology e foi enviado para declarar a escatologia before it happened. antes de acontecer. So it's eschaton, but at that time was futuristic. Então é escaton, naquele tempo era futurista. Find a man who was commissioned to do that. So Mas você tinha que encontrar um homem que era comissionado a revelá-la. what's the difference between, which is why we're not going to have 10,000 people listening to this podcast. Que é o motivo pelo qual a gente não vai ter 10 mil pessoas ouvindo esse podcast. So if we were talking about Donald Trump,
Porque se a gente estivesse falando do Donald Trump and we were talking about Joe Biden, e do Joe Biden, and does he have dementia? You'd have thousands of listeners. ele tem demência, não tem? Nós teríamos milhares de ouvintes. Okay? So we have been tapped on the shoulder Então, bateram nos nossos ombros, among hundreds of others entre centenas de outros, to restore the full gospel, para restaurar o evangelho completo, which is that he came que é que ele veio and he returned e ele retornou exactly how he said he would. exatamente como ele disse que faria. So the spirit of Nebuchadnezzar would look at us and say, Então, o espírito do Nabucodonosor olharia para nós e diria: these men have been sent with a certain mission. esses homens foram enviados com uma certa missão. My mission is multifaceted, A minha missão é multifacetada, né? but this is certainly a big part of it, Mas certamente essa é uma grande parte dela. right? Any thoughts before we head over to Daniel 12? Pensamentos antes da gente ir para Daniel 12? Yeah, well, just not going off the subject, but it's actually quite interesting that you talk about the amount of people. Sem trocar de assunto, mas é interessante como você fala dessa quantidade de pessoas. TikTok, people hear about TikTok, and I like to watch funny clips and so forth. But As pessoas falam do TikTok e é legal assistir uns videozinhos engraçados. my son, we dropped someone off at the airport. My son did a video of these planes landing. You know how at the airport you'll see planes lined up, and A gente foi levar uma pessoa no aeroporto, eu e meu filho, e quando a gente estava lá, os aviões estavam pousando, né? E meu filho fez um vídeo desses aviões pousando. Sabe como é que eles basicamente estacionam um do lado do outro numa linha meio diagonal? things about it's UFOs and the aliens coming from outer space and all this sort of carry on. And within a month, I had over 30,000 views. E a gente tava conversando sobre os alienígenas, a gente ouve falar, né, dos ETs pousando na Terra e tal, e a gente não pensou nada sobre isso. Alguns dias depois, o vídeo dele tinha 30 mil visualizações. Right, 30,000 views. 30 mil views. Now Wow. I got on there and talked about how Donald Trump wasn't the Antichrist, and I may have got 3 views. E ó, eu fiz um vídeo falando de como Donald Trump não era o anticristo, e eu tive 3 visualizações. So you can see that what you're saying is right. Então dá pra ver que o que você tá dizendo é verdade. We bring out this sort of stuff, no one's interested, right? Nós trazemos esse tipo de coisa e ninguém tá interessado nelas. Interested in the things but if me and Moshe put a podcast on weekly Ninguém tá interessado sobre essas coisas, mas se eu e o Moshe fizéssemos um podcast semanal about the aliens coming with little grey men, sobre os alienígenas vindo com aqueles homens cinzas pequenininhos, I guarantee you within a month, hundreds of thousands. eu te garanto que em um mês nós teríamos centenas de milhares de pessoas. And we put out videos on TikTok announcing the program, right? E se nós colocássemos vídeos no TikTok anunciando o programa ainda por cima? But they have an excuse. They Mas é engraçado que, veja, eles têm uma desculpa. know him, Eles não conhecem ele. True. the world. But we as believers, it's shocking Mas eles não conhecem Yahusha, o mundo, né? Mas nós, enquanto crentes, é chocante how someone who claims to love Yahushua, como alguém que alega amar Yahusha read scripture, can be so dismissive e ler a escritura pode ser tão dispensacionalista of the return of Yahushua, ou dispensivo do retorno de Yahusha, even if they don't believe it. mesmo se eles não acreditem nisso. But if they love Yahushua and Mas se eles amam Yahusha they love the scriptures, e eles amam as escrituras, if this message that he has returned successfully, se essa mensagem de que ele retornou bem-sucedidamente, okay, the eagle has landed, a águia pousou, okay, and I'm not talking about the Roman eagle, e eu não estou falando da águia romana, okay, then you have to question a person's love for the truth. então você tem que questionar o amor de uma pessoa pela verdade. Throughout the scriptures, Por todas as escrituras, your King and Savior has promised you that he's going to come back o teu rei e salvador te prometeu que ele voltaria and that he's going to establish his kingdom. e que ele vai estabelecer o reino The dele. stone A pedra will destroy the fifth and the fourth and the third. He's going to destroy the whole kit and caboodle. ela vai destruir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vai destruir todos os reinos, tudo aquilo que está empilhado. It's a kingdom that you cannot see, E ele vai estabelecer um reino que você não pode ver, and that to get in you have to walk by faith and not by sight.
E que para entrar dentro você tem que caminhar pela fé e não pela vista. And a believer not even get excited and be dismissive. E um crente não fica nem animado, ele dispensa aquilo. It's shocking É chocante that believers can be dismissive of this, even if there's 1% possibility. que os crentes possam ser dispensivos quanto a isso, mesmo que haja uma possibilidade de 1% That he has returned de que ele tenha retornado de fato in the first century. no primeiro século. That would get my attention off of whatever I was doing. Isso tiraria a minha atenção do que quer que eu estivesse fazendo. I love Yahuwah. Porque eu amo Yahweh. I love the scriptures, Eu amo as escrituras, right? Like believers should do or do. como os crentes deveriam fazer ou talvez façam. And I would drop what I'm doing and start investigating. E eu pararia o que eu estou fazendo e começaria a investigar. And you have to ask yourself, is it because the love of many has grown cold? E você tem que se perguntar, isso é porque o amor de muitos se esfriou? That they're not willing to stop what they're doing and not agree with us, but to investigate. E que eles não estão dispostos a não concordar com a gente, mas a investigar? I send the guy a booklet. I send several people. I don't want to single out a single individual. Eu enviei um livreto que eu tenho para um cara. Aliás, eu enviei para várias pessoas. Eu não vou só isolar um cara, um específico indivíduo. I've sent people a booklet. I don't got no money and okay, fine. Eu enviei esse livreto para várias pessoas. Eu não tenho dinheiro, não tenho. Tá bom, beleza. Postage, whatever. Eu vou pagar aqui a postagem, tanto faz. Okay, Yahoo's going to compensate me. Yahweh vai me compensar. I don't need your money. Não preciso do teu dinheiro. Almost 100 scriptures. Quase 100 escrituras. 100 scriptures. 100 escrituras. From the scriptures, not from the New York Times or the Times of London. Da Bíblia, não do New York Times ou dos Tempos de Londres, do Times of London, jornal. Not from BBC. Não da BBC. Okay? Not even a thank you. Nem um obrigado. Not even I'm going to study and if what you're saying is true, Nem um... não, eu vou estudar e se o que você está falando é verdade, I will repent eu vou me arrepender. and say, Yahuwah, forgive me for my unbelief. Eu vou dizer, Yahweh, perdoe-me pela minha incredulidade. Nada. Not even a thank you. Nem um obrigado. So when Yahushua said the love of many will wax cold, Então, quando Yahusha falou que o amor de muitos se esfriaria, to me, it's a direct reflection para mim é uma reflexão direta of a lack of love for the truth. de uma falta de amor pela verdade. Not that they have to agree with Sam Thompson, Não que eles têm que concordar com Sam Thompson, but a general lack of love for the truth. mas uma falta de amor geral pela verdade Restoring. que ele está restaurando.